Tudo começou com o sol. Um sol branco, inclemente, que parecia determinado a cozinhar a própria terra. Eu estava há 3 semanas em El Salvador, atravessando o país em ônibus caindo aos pedaços, os famosos chicken buses, numa busca quase tola por algo que nem eu sabia definir. Talvez a verdade crua da América Central, a beleza escondida sob as cicatrizes de uma guerra civil que ainda sussurrava nos becos de São Salvador e nos vilarejos empoeirados do interior. Eu era um nômade, um colecionador de histórias, e acreditava, com a arrogância ingênua de quem tem um passaporte forte no bolso, que todas as portas se abririam para mim. Acreditava que meu papel era apenas observar, registrar com minha câmera e minha caneta e seguir em frente. Mal sabia eu que estava prestes a me tornar a própria história, uma que eu jamais escolheria contar. O ônibus sacolejava numa estrada que serpenteava por entre colinas secas e vulcões adormecidos. O ar era uma mistura densa de poeira, diesel e o cheiro doce e enjoativo de cana-de-açúcar queimada. Pela janela, a paisagem era uma pintura em tons de ocre e verde desbotado. Crianças com uniformes escolares impecavelmente brancos acenavam. Seus sorrisos eram o contraste mais violento e bonito com a dureza da vida que se via em todo o resto. Eu estava indo para o leste, na direção de San Miguel, uma região que os guias de viagem recomendavam evitar, descrita como um reduto das maras, as gangues que eram o fantasma onipresente do país. Mas era exatamente isso que eu buscava, o não turístico, o real. Uma semana antes, em Santa Ana, minha mochila tinha sido roubada. Não foi violento, foi uma distração boba num mercado lotado. Um segundo de descuido e tudo se foi. Câmera, diário de viagem, dinheiro e, o mais importante, meu passaporte. A ida à embaixada em São Salvador foi um exercício de paciência burocrática. Preenchi formulários, tirei fotos, expliquei minha situação a um funcionário com um ar entediado de quem já ouviu a mesma história 1000 vezes. No final, saí de lá com um documento de viagem provisório, uma folha de papel timbrado com minha foto e meus dados, que, segundo ele, seria suficiente para me levar até a fronteira com Honduras, de onde eu pegaria um voo para casa. O nome no papel estava ligeiramente errado, um erro de digitação. Daniel Santos, em vez de Daniel Bastos. Eu apontei o erro. O funcionário deu de ombros. "Não se preocupe, Chelly", ele disse, usando o apelido local para estrangeiros de pele clara. "Ninguém se importa com isso aqui." Ele não poderia estar mais enganado. O ônibus parou de repente. Não era um ponto, era uma barreira policial, um retém. 2 caminhões militares bloqueavam a estrada, e soldados com fuzis M16, rostos cobertos por balaclavas pretas, circulavam com uma eficiência intimidadora. Não era incomum, eram procedimentos de rotina na luta do governo contra as gangues. Os passageiros, em sua maioria camponeses com a pele curtida pelo sol, permaneceram em silêncio, os olhos baixos. O medo era palpável, uma eletricidade estática no ar. Um soldado subiu no ônibus. Alto, magro, os olhos visíveis através da máscara eram frios e vazios de qualquer emoção. Ele caminhava pelo corredor, recolhendo os documentos de identidade, os DUIs. Quando chegou a mim, estendi meu papel provisório da embaixada. Ele o pegou, olhou para minha cara, depois para a foto e depois para o nome. Seus olhos se estreitaram. Ele murmurou algo no rádio que carregava no peito. Uma voz chiada respondeu. O soldado me encarou de novo. "Daniel Santos?" ele perguntou, a voz abafada pela máscara. "Não, senhor, é Daniel Bastos. Houve um erro de digitação na embaixada", expliquei em meu espanhol esforçado. "Meu passaporte foi roubado." Ele não pareceu ouvir. Continuou me encarando, e naquele instante, o mundo dentro do ônibus encolheu. Os outros passageiros se afastaram sutilmente, como se eu tivesse contraído uma doença contagiosa. O soldado falou novamente no rádio, desta vez lendo o número do documento provisório. A resposta do outro lado foi mais longa. Ele desligou o rádio e fez um gesto com a cabeça na direção da porta. "Desça. Agora." O tom não admitia réplica.
O coração começou a bater descontroladamente no meu peito, um tambor de guerra anunciando o desastre. Senhor, houve um engano, eu disse, minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Sou um turista, brasileiro. Ele agarrou meu braço com uma força que me surpreendeu. As unhas dele cravaram na minha pele. Desça, repetiu, a voz mais dura. Lá fora, o sol me cegou por um instante. Fui levado até um dos caminhões, onde um oficial de patente mais alta, sem máscara, olhava para uma prancheta. Ele tinha um bigode grosso e um olhar que parecia carregar o peso de toda a violência do país. Ele me analisou de cima a baixo. Daniel Santos? Ele disse, afirmando, não perguntando. Temos um mandado para você. Isso é um erro, repeti. A frase já soava vazia, patética. Meu nome não é esse. Meu passaporte foi roubado. Eu posso ligar para minha embaixada. O oficial sorriu, um sorriso sem humor algum. Todo mundo pode ligar para a embaixada. Todo mundo é inocente. Ele se virou para 2 soldados. Levem-no. Meu sangue gelou. A tensão, que até então era um desconforto, uma ansiedade, transformou-se em puro e absoluto terror. Eles me jogaram na traseira de uma picape da polícia que estava estacionada atrás dos caminhões militares. A caçamba de metal queimava sobre o sol. O ônibus partiu, e com ele a última imagem de um mundo normal. Os rostos dos passageiros na janela eram uma mistura de pena e alívio por não serem eles. Fiquei sozinho com 2 soldados que não diziam uma palavra, apenas me observavam com seus fuzis apontados na minha direção. A viagem durou o que pareceu uma eternidade. Deixamos a estrada principal e entramos em caminhos secundários, passando por vilarejos onde a presença militar era ainda mais ostensiva. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que era ser impotente. Eu não era mais um viajante, um observador. Eu era uma peça num jogo cujas regras eu desconhecia completamente. Meu documento provisório, minha única prova de identidade, era agora a prova da minha culpa. O nome errado, a coincidência fatídica, havia me jogado num pesadelo. Finalmente, depois de quase 2 horas sob o sol escaldante, o carro começou a desacelerar. À nossa frente, erguia-se uma estrutura que parecia ter saído de um filme de ficção científica distópica. Um monstro de concreto e aço, cercado por múltiplas camadas de arame farpado e torres de vigilância. Era um complexo gigantesco, uma cidade-prisão plantada no meio do nada. Não havia placas, não havia nome. Não precisava. Eu sabia onde estava. Eu tinha lido sobre aquele lugar. O centro de confinamento do terrorismo. A prisão de segurança máxima que o presidente havia construído para erradicar as gangues. A prisão mais temida da América Central. Um lugar de onde, diziam, ninguém jamais escapou. Os portões de aço deslizaram com um rangido medonho e a picape entrou. O som do mundo exterior desapareceu, substituído por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo eco das nossas próprias vozes e pelo barulho das botas dos guardas no concreto. Fui arrancado da caçamba e empurrado para dentro de um prédio. O ar-condicionado era tão frio que arrepiou minha pele suada. Era um ambiente estéril, branco, iluminado por luzes fluorescentes que zumbiam incessantemente. Era um lugar projetado para desumanizar. O processo de admissão foi rápido, eficiente e aterrorizante. Fui despido, minhas roupas jogadas num saco plástico. Fui obrigado a fazer agachamentos, a abrir a boca, a ter cada centímetro do meu corpo inspecionado por um guarda com luvas de látex e um olhar de profundo tédio. Fui fotografado, minhas impressões digitais colhidas por um scanner. Ninguém me perguntou nada, ninguém me explicou nada. O nome Daniel Santos foi gritado por um alto-falante e eu fui levado a uma sala onde um barbeiro raspou minha cabeça com uma máquina suja, os cabelos caindo no chão e se misturando aos de centenas de outros antes de mim. Por fim, me deram um uniforme, um short branco ridiculamente curto e uma camiseta branca. Nada mais. Nem sapatos, nem meias. Descalço, de cabeça raspada, vestindo aquele uniforme idêntico ao de milhares de outros, eu olhei para meu reflexo distorcido numa janela de vidro blindado e não me reconheci.
A minha identidade tinha sido raspada junto com o meu cabelo. Eu não era mais Daniel Bastos, o viajante brasileiro. Eu era um número, um corpo, um prisioneiro na fortaleza mais impenetrável do continente. Fui levado por um corredor longo e cinzento. As portas das celas eram placas de aço sólido, com uma pequena janela gradeada na altura dos olhos. De algumas delas, mãos tatuadas se estendiam, dedos se contorcendo no ar. De outras, vinham sussurros, assobios, insultos. O cheiro era uma mistura de desinfetante, suor e desespero. Um guarda abriu uma das portas com um estrondo metálico que ecoou pelo corredor. Entra. A cela era um cubo de concreto, media talvez 2 metros por 3. Havia um beliche de metal chumbado na parede e um vaso sanitário de aço inoxidável no canto. Nada mais. E já havia 3 homens lá dentro. Quando a porta se fechou atrás de mim, o som foi definitivo. Um clique metálico que selou meu destino. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já experimentei. Os 3 homens me observaram. Seus corpos eram mapas de uma vida de violência. Tatuagens cobriam seus rostos, seus pescoços, seus braços. Símbolos da MS-13 e da Barrio 18, as 2 gangues rivais que o governo estava determinado a esmagar, jogando todos juntos naquele caldeirão de ódio. Eu estava no inferno. E o inferno tinha um nome. Eu só não sabia qual seria o meu papel ali dentro. Seria a vítima? O próximo a morrer? A tensão no meu corpo era tão intensa que eu mal conseguia respirar. Cada músculo estava contraído. Eu esperava o primeiro soco, a primeira palavra, o primeiro sinal de que minha vida, como eu a conhecia, havia acabado de vez. Um deles, o que estava deitado no beliche de cima, um homem magro com o número 13 tatuado em lágrimas sob o olho esquerdo, riu baixo. Um som seco, sem alegria. "Olha só o que trouxeram para nós", ele disse, a voz rouca. "Um turista." Eu não respondi. Fiquei parado perto da porta, o concreto frio sob meus pés descalços, tentando me tornar o menor e mais invisível possível. Mas naquele lugar, invisibilidade era um luxo que não existia. A porta de aço tinha se fechado, e com ela, a cortina de ferro da realidade desceu sobre mim. O erro de digitação de um funcionário entediado em uma embaixada distante havia me condenado. Agora, eu precisava aprender a sobreviver, a cada segundo, a cada respiração. A tensão não era mais uma emoção, era o ar que eu respirava, a única certeza naquele cubo de concreto no coração das trevas. Os primeiros dias foram uma névoa de medo. Eu mal dormia. Qualquer som no corredor, o ranger de um catre, uma tosse, me fazia saltar. Eu vivia num estado de alerta máximo, uma corda de violino esticada ao ponto de arrebentar. A comida era uma pasta cinzenta servida numa bandeja de metal, 2 vezes ao dia. Tinha um gosto de nada, a textura de papelão molhado. Mas eu comia. Eu precisava de força. Meus companheiros de cela me ignoravam na maior parte do tempo, o que era uma bênção. Eles tinham seu próprio universo, suas próprias regras. O homem magro do beliche de cima era chamado de El Flaco. Ele raramente falava, mas seus olhos me seguiam, calculistas. O segundo, um homem mais velho e corpulento, com o rosto marcado por uma cicatriz que ia da testa ao queixo, era El Cicatriz. Ele passava a maior parte do tempo rezando em voz baixa, segurando um terço improvisado feito de nós em um pedaço de linha tirado do uniforme. O terceiro era jovem, talvez não tivesse nem 20 anos. Seu nome era Héctor, mas eles o chamavam de El Tivo. Ele era o mais volátil, alternando entre longos períodos de silêncio e surtos de raiva, socando a parede de concreto até seus nós dos dedos sangrarem. Eu aprendi a linguagem do silêncio. Aprendi que olhar diretamente nos olhos de alguém era um desafio. Aprendi a ocupar o mínimo de espaço possível. Eu dormia no chão frio, encolhido, usando meus braços como travesseiro. A noite era a pior parte. O complexo era mergulhado numa escuridão quase total, quebrada apenas por uma luz de segurança fraca no corredor.
Mas a escuridão não trazia silêncio. Trazia os sons da prisão amplificados. Homens chorando, gritando em seus pesadelos, conversas sussurradas entre celas, o som metálico e constante da vigilância. Eu repassava minha vida na minha cabeça, como um filme, as praias do Brasil, o rosto da minha mãe, o cheiro de café pela manhã. Essas memórias eram meu único refúgio, mas também uma forma de tortura. Elas me lembravam de um mundo que parecia ter deixado de existir. A minha sanidade começou a se esgarçar nas bordas. Às vezes, eu tinha que tocar a parede fria e sólida da cela para me lembrar de que aquilo era real, que eu não estava num pesadelo do qual iria acordar. O medo constante era exaustivo. Era uma dor física, uma queimação no estômago, uma pressão no peito. Eu perdi a noção do tempo. Não havia sol, não havia relógio. A única marcação eram as 2 refeições diárias e a contagem de prisioneiros, quando éramos forçados a ficar de pé em frente à cela enquanto os guardas passavam. Nesses momentos, eu tentava chamar a atenção, dizer que era um erro. Sou inocente, sou um turista brasileiro, eu gritava. Mas minha voz era apenas mais um ruído no caos. Os guardas me olhavam com indiferença, às vezes com desprezo. Para eles, eu era apenas mais um malero mentiroso. A primeira vez que saímos da cela foi para o pátio. Eu imaginava um espaço aberto, talvez com um pouco de sol. A realidade foi outra pancada. O pátio era outro galpão de concreto, um pouco maior, coberto por uma grade de aço no teto. Centenas de homens, todos de cabeça raspada e uniforme branco, caminhavam em círculos, como zumbis. O ar era pesado com testosterona e hostilidade. Os grupos se formavam por afiliação de gangue, criando ilhas de tensão num mar de rostos desesperados. Eu me colei à parede tentando desaparecer. Foi quando um guarda me chamou. "Ei, Santos!" Meu coração parou. Ser chamado pelo nome ali era quase sempre um mau sinal. Fui levado a uma pequena sala de interrogatório. Sem janelas, apenas uma mesa de metal e 2 cadeiras. Sentado do outro lado estava um homem de terno, diferente dos guardas uniformizados. Ele se apresentou como Sargento Ramos, da Inteligência Penitenciária. "Daniel Santos", ele começou, lendo meu arquivo. "Acusado de associação ilícita, extorsão, homicídio, você tem um histórico e tanto." "Isso não sou eu", eu disse, a voz rouca pelo desuso. "Meu nome é Daniel Bastos, com B, B-A-S-T-O-S. Sou fotojornalista. Perdi meus documentos." A embaixada cometeu um erro no documento provisório. Ele me ouviu sem interromper, seus olhos fixos nos meus, tentando encontrar uma fissura na minha história. Eu contei tudo, desde o roubo da mochila até a parada na barreira policial. Descrevi o funcionário da embaixada, o ônibus, tudo o que eu conseguia lembrar. Eu estava desesperado e a verdade era a única arma que eu tinha. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas batucando os dedos na mesa. Aquele silêncio era uma tortura. Era o júri deliberando sobre a minha vida. "O Daniel Santos que procuramos", ele disse finalmente, "é um dos líderes de uma clica da MS-13 em São Miguel. Um cara perigoso. Ele desapareceu há 6 meses. A descrição bate com a sua. Altura, idade aproximada, cor dos olhos." "Mas eu sou brasileiro, meu sotaque", comecei a dizer. "Ele viveu no México por anos. Fala com um sotaque estranho, dizem", ele cortou. "Você entende o meu problema. Para todos os efeitos, você é ele. Ligue para minha embaixada", implorei. "Eles podem confirmar, podem enviar minhas digitais, comparar com os registros no Brasil. Por favor." Ramos suspirou. Um suspiro cansado, de quem lida com mentiras todos os dias. "A embaixada já foi notificada da sua prisão. É o protocolo. Se eles tiverem interesse, entrarão em contato." Ele se levantou. "Por enquanto, você fica aqui. E um conselho, aqui dentro, não diga a ninguém que você não é quem eles pensam que você é. Se os rivais da Barro 18 descobrirem que tem um líder da MS-13 na mão, eles vão te matar. E se os seus supostos companheiros da MS-13 descobrirem que você é um impostor, um civil no meio deles, eles também vão te matar. Então cale a boca e tente sobreviver." A porta se fechou.
A pequena chama de esperança que havia se acendido dentro de mim foi apagada. Eu estava numa armadilha perfeita. Minha suposta identidade era meu escudo e minha sentença de morte ao mesmo tempo. Voltei para a selva com um novo tipo de medo. Não era mais apenas o medo da violência aleatória. Era o medo de ser descoberto, de um passo em falso, uma palavra errada. Os dias se transformaram em semanas. A rotina era brutal. A mesma comida, os mesmos corredores cinzentos, as mesmas caras. A tensão na cela aumentou. Euflaco começou a me testar. Pequenas provocações. Ele derrubava minha bandeja de comida acidentalmente. Ele me fazia perguntas sobre a vida, sobre os negócios. Eu dava respostas vagas, monossílabas, fingindo uma autoridade que eu não tinha. Cada conversa era como andar num campo minado. Uma noite a violência explodiu, não na nossa cela, mas ao lado. Gritos, o som de socos contra carne e osso e depois um silêncio repentino e terrível. Os guardas chegaram, arrastaram um corpo ensanguentado para fora. Ninguém disse nada. Na manhã seguinte, a mancha de sangue no corredor era a única prova do que tinha acontecido. A morte estava sempre presente, pairando no ar como cheiro de desinfetante. Eu comecei a ter alucinações. Via aranhas andando pelas paredes, ouvia vozes sussurrando meu nome verdadeiro. Meu corpo estava enfraquecendo, mas minha mente estava em frangalhos. Eu me agarrava à imagem do Sargento Ramos. Ele era o único que tinha me ouvido. Ele era a minha única, minúscula chance. Então, um dia, algo diferente aconteceu. Meu número foi chamado pelo alto-falante. Não era hora de refeição nem de contagem, era algo diferente. Um guarda me acompanhou pelos corredores labirínticos até uma área que eu não conhecia. Uma sala com uma divisória de vidro, como nos filmes, e do outro lado do vidro, uma mulher. Ela era loira, usava um terninho e tinha um olhar cansado, mas determinado. Pegou um telefone ao lado do vidro. Eu peguei o do meu lado. Senhor Bastos, ela disse em português. O som da minha língua nativa foi um choque tão grande que eu comecei a chorar. Um choro silencioso, convulsivo. Eu não conseguia falar. As lágrimas simplesmente escorriam pelo meu rosto sujo. Meu nome é Helena, sou do consulado brasileiro. A embaixada nos contatou. Desculpe a demora, a burocracia aqui é complicada. Eu finalmente consegui falar, a voz um sussurro rouco. Me tira daqui, por favor, eu sou inocente. Eu sei, ela disse, com uma calma que me salvou. Nós já enviamos seus registros oficiais para o governo salvadorenho. Suas impressões digitais, certidão de nascimento, tudo. O problema é que o sistema deles é lento e eles não gostam de admitir erros, especialmente num caso de alto perfil como o do verdadeiro Daniel Santos. O que vai acontecer? Perguntei, o coração martelando de esperança e medo. Estamos pressionando, mas pode levar tempo. Dias, talvez semanas. Você precisa ser forte. Você consegue ser forte? Eu assenti, incapaz de falar. Semanas? Eu não sabia se conseguiria sobreviver a mais uma semana, quanto mais a várias. Uma coisa importante, ela continuou, inclinando-se para mais perto do vidro. Não fale com ninguém sobre isso. Não dê esperança a ninguém. Continue sendo quem eles acham que você é. É mais seguro. Nós vamos tirar você daí, eu prometo. A visita durou apenas 10 minutos. Quando o guarda me levou de volta, eu me sentia uma pessoa diferente. A esperança era real agora. Tinha um nome, Helena. Tinha um rosto. Mas ela também tinha me dado o mesmo conselho do Sargento Ramos. Continue a farsa. A tensão, em vez de diminuir, se intensificou, mas de uma forma diferente. Agora eu tinha algo a perder. Voltei para a cela e a dinâmica havia mudado. A notícia da minha visita se espalhou. Ter uma visita de fora, especialmente de alguém que não parecia ser da família de um criminoso, era algo raro. El Flaco me olhava com uma nova curiosidade, quase respeito. Ele achava que eu era importante, que a minha organização estava cuidando de mim. A ironia era esmagadora. Minha falsa identidade de chefe de gangue, que era a causa do meu tormento, agora me protegia. Eu joguei o jogo, adotei uma postura mais dura, meu olhar ficou mais frio. Eu comia minha comida devagar, desafiadoramente. Eu não falava, mas meu silêncio agora parecia pesado, calculado e não assustado.
Era a maior atuação da minha vida, e o palco era o inferno. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada hora se arrastava. Cada noite era uma batalha contra o desespero. Eu me agarrava à promessa de Helena como um náufrago a um pedaço de madeira. Mas a esperança é uma coisa perigosa numa prisão. Ela te deixa vulnerável. O clímax veio numa tarde quente e abafada. O ar na cela estava irrespirável. El Tivo, o mais jovem, teve um surto. Ele começou a gritar, a chorar, a amaldiçoar os guardas, a Deus, a tudo. El Flaco tentou silenciá-lo, mas ele não parava. De repente, a porta da cela se abriu com um estrondo. Não era um, mas 4 guardas de choque, com capacetes e cacetetes. Eles entraram na cela minúscula e o espaço desapareceu. Eles foram direto em El Tivo, mas no caos, El Cicatriz, o que rezava, tentou proteger o garoto e foi atingido na cabeça. Ele caiu no chão, inerte. O meu sangue gelou. Eu recuei para o canto, tentando me fundir com a parede. El Flaco ficou parado, imóvel, sabendo que qualquer movimento seria um erro fatal. Um dos guardas se virou para mim. Seus olhos eram visíveis através do visor do capacete. Ele me reconheceu da contagem. Ele me viu como Daniel Santos, o líder. Ele levantou o cacetete. E naquele milésimo de segundo, eu tive certeza de que ia morrer. Eu fechei os olhos, esperando o impacto, a dor, o fim. Eu vi minha vida inteira passar diante dos meus olhos. O erro de digitação, o ônibus, o sol, o rosto da minha mãe. Mas o golpe nunca veio. Em vez disso, ouvi uma voz no corredor. "Deixem-no! O chefe quer vê-lo, agora!" Era a voz do sargento Ramos. O guarda hesitou, baixou o cacetete e cuspiu no chão perto dos meus pés. Depois, eles arrastaram El Tivo para fora, deixando El Cicatriz sangrando no chão. El Flaco foi até o homem mais velho, checou seu pulso. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo em seus olhos que não era ameaça. Era uma espécie de reconhecimento. Ele achava que eu os tinha salvado de alguma forma, que minha suposta influência tinha me poupado. Um guarda diferente apareceu na porta. "Santos, venha." Eu o segui, as pernas tremendo tanto que mal conseguia andar. Atravessamos os corredores em silêncio. Não fomos para a sala de interrogatório, nem para a sala de visitas. Fomos para um portão nos fundos do complexo. Um portão que eu nunca tinha visto. Sargento Ramos estava lá, segurando um saco plástico. Eram as minhas roupas, as mesmas que eu usava quando fui preso. "Vista-se", ele disse, sem cerimônia, rápido. Eu não fiz perguntas. Tirei o uniforme branco, que já era parte da minha pele, e vesti minhas próprias roupas. Elas cheiravam a mofo, a liberdade. "Houve um erro", disse Ramos, olhando para a parede, nunca diretamente para mim. "Acontece. O verdadeiro Daniel Santos foi capturado esta manhã numa cidade perto da fronteira com Honduras. Uma troca de tiros. Ele não sobreviveu." Eu fiquei ali, parado, o coração batendo tão forte que doía. Livre. A palavra soava estranha na minha mente. "Sua representante consular está esperando lá fora", ele continuou. "Ela vai te levar direto para o aeroporto. Há um voo saindo em 3 horas. Seu novo documento de viagem está com ela." Ele me empurrou um pouco na direção do portão. "Vá, e não olhe para trás. Nunca mais volte para este país." O portão de metal se abriu. A luz do sol da tarde me atingiu com a força de um soco. Era a primeira vez que eu via o sol de verdade em quase um mês. A luz era tão forte, tão real, que doía. Eu dei um passo para fora e o portão se fechou atrás de mim com o mesmo clique metálico definitivo com que a porta da minha cela havia se fechado. Do outro lado, Helena estava encostada num carro com placa diplomática. Ela sorriu, um sorriso de alívio puro. Eu caminhei até ela, trôpego, como um homem aprendendo a andar de novo. Eu não disse nada, apenas entrei no carro. Enquanto nos afastávamos, eu olhei pelo retrovisor. A prisão era um monstro de concreto cinzento contra o céu azul, um lugar irreal que tinha sido toda a minha realidade.
Eu não sentia alegria, não sentia euforia. Eu sentia um vazio imenso. Um pedaço de mim tinha ficado para trás, naquele cubo de concreto, com El Flaco, El Cicatriz e o fantasma de El Tivo. No avião, enquanto sobrevoávamos os vulcões e as colinas secas de El Salvador, eu finalmente desabei. Não chorei, foi algo mais profundo, uma fratura na alma. Eu tinha ido para a América Central em busca de uma história, e eu a encontrei. Mas não foi a história de um viajante, de um observador. Foi a história de um número, de um fantasma, de um homem que descobriu da maneira mais brutal possível que a identidade é uma coisa frágil, que a liberdade é uma fina camada de gelo sobre um oceano de caos, e que a diferença entre uma vida e outra pode ser apenas um erro de digitação. Eu estava voltando para casa, mas sabia que uma parte de mim jamais sairia daquela prisão. O silêncio, o medo, o cheiro de desinfetante, aquilo viveria comigo para sempre. A tensão extrema não era mais uma emoção passageira, era uma cicatriz. E como é o cicatriz, eu a carregaria no rosto da minha memória pelo resto dos meus dias.